Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo disse para a igreja dessa cidade, de Filipos, que estava convencido que aquele que começou a boa obra, ele iria completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a salvação é uma obra de Deus do início ao fim. A salvação, ela foi planejada antes da fundação do mundo, concretizada eficazmente na cruz do Calvário e mantida pelo Espírito Santo de Deus durante toda a nossa vida cristã. Tem uma expressão que se usa para falar sobre a certeza de salvação, que é uma expressão que muita gente não gosta dela, mas que talvez ela, por ser tão popularizada e às vezes tão bagunçada, ela causa algum tipo de sentimento, que é aquela expressão que nós dizemos que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muita gente que se apavora quando a gente fala sobre isso. Mas a grande verdade, irmãos, é que biblicamente é essa a segurança que nós deveríamos ter. E antes do seu coração e da sua mente começar a criar uma série de perguntas e de questionamentos, eu quero dizer a você que eu pretendo, pela graça de Deus, responder àqueles que são mais comuns, aqueles que as pessoas têm feito a mim, que têm me perguntado ao longo desses anos e ao longo desse tempo que a gente fala sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, irmãos, eu queria lembrar você alguns textos bíblicos que falam um pouquinho sobre essa questão ligada à salvação. Muita gente acha, irmãos, que se a salvação não se perde, a gente não consegue explicar os desviados. Se cada um que foi salvo pode ter certeza da sua salvação eterna, ou seja, assim como Deus, antes da fundação do mundo, planejou, na cruz, Ele executou, ou Ele conquistou esse direito à salvação, e mantém pelo poder do Espírito Santo até o dia em que nós somos levados para diante de Deus, onde vamos estar eternamente. Se isso é uma realidade, onde a gente encaixa os desviados nessa situação? E a questão ela é bem simples, irmão. Se você recebeu essa salvação de Deus, se Deus te chamou, eficazmente te chamou, te atraiu para Ele, trouxe você à luz, permitiu que você enxergasse a verdade, te deu o dom de crer em Cristo Jesus, em outras palavras, te deu a capacidade de escolhê-lo, te deu a capacidade de aceitá-lo, te deu a capacidade de recebê-lo como Salvador. Se Deus fez isso com você, você pode ter a segurança de que isso vai permanecer sobre a sua vida por todo o tempo. E se isso não permanecer por todo o tempo, é porque você nunca teve. Não se engane, irmãos. Existem muitos textos bíblicos que mostram que existem pessoas que têm uma suposta conversão, mas que nós poderíamos chamar de uma atração emocional ou até mesmo intelectual. Nós temos em Hebreus um texto que dá claramente a entender que a atração é intelectual. Nós temos esse texto de 1 João capítulo 2, versículo 19, mostrando que pessoas que faziam parte da igreja nunca foram igreja. Olha só o que diz lá: eles saíram do nosso meio. Os versículos anteriores está falando de muitos anticristos, e alguns já têm aparecido no nosso tempo e têm se revelado. E aí olha o que o apóstolo diz aqui: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João não está dizendo assim, eles eram nossos, mas eles decidiram não ser mais. Eles pertenceram, mas deixaram de pertencer. Não, o que João está dizendo é: eles nunca foram. Eles nunca pertenceram. Eles nunca fizeram parte, porque se fizessem parte, eles permaneceriam conosco. Mas como saíram do nosso meio, e aqui não está falando, irmãos, em nome de Jesus, não está falando de nenhum cristão que mudou de igreja, de nenhum cristão que mudou de cidade, não está falando disso, está falando de pessoas que abandonaram o Evangelho. É outra história. E o que João está dizendo aqui é: aqueles que abandonaram o Evangelho nunca foram, porque se eles fossem, permaneceriam, continuariam sendo e seriam sempre, porque quem é não pode deixar de ser.
Porque quem nasceu de novo, não dá para desnascer de novo. Nascer de novo já é uma coisa, desnascer de novo é algo que aí seria uma coisa fantástica para a gente conseguir entender. Entender o novo nascimento já não é fácil. Entender o novo desnascimento seria uma coisa impossível para nós. Mas a grande realidade, irmãos, aqui João está dizendo assim, eles saíram do nosso meio. Em outras palavras, eles congregavam conosco. Eles faziam parte da nossa realidade. Eles estavam no nosso meio, mas nunca pertenceram. O envolvimento deles era não por um chamado de Deus, por uma atração de Deus, por uma salvação que vinha do Senhor, mas por um envolvimento emocional, intelectual ou qualquer outra razão. Mas a razão é que eles estavam, mas nunca fizeram parte. E lembra aqui, irmão, nós estamos falando de desviados que voltaram, estamos falando de pessoas que abandonaram o Evangelho. E o que João está dizendo é que eles nunca pertenceram. Olha o que Jesus fala em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Ele respondeu, Jesus, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus está dizendo aqui é que existem pessoas que são religiosas, mas que nunca tiveram uma experiência de salvação. Que têm uma experiência até mesmo profunda de religiosidade. Eles seguem regras, seguem preceitos, seguem uma conduta, mas no coração deles não existe Cristo. Só existe nos lábios. Eles honram a Cristo, eles fazem grandes orações, grandes discursos, grandes louvores, grandes coisas, mas só com os seus lábios. O coração não honra a Deus, porque eles não pertencem a Deus, porque nunca pertenceram, porque eles não fazem parte da igreja de Cristo. Tem mais um que eu queria compartilhar com vocês, Mateus capítulo 7, 21 e 23. Esse aqui talvez seja um texto um pouco mais difícil da gente entender, mas porque a gente já tem uma pré-ideia sobre o que ele significa. Mas vamos ler. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Prestem atenção nessa expressão de Jesus: nunca os conheci. Jesus não está dizendo assim: vocês se afastaram de mim, vocês fizeram parte por um período, mas agora não fazem mais, vocês foram e deixaram de ser. O que Jesus está dizendo é: nunca os conheci. E conhecer aqui, irmãos, a ideia da palavra conhecer aqui não é saber quem é, né? Não é essa a ideia. A ideia do conhecer aqui é se relacionar. Então o que Jesus está dizendo é: a gente nunca teve um relacionamento. Você é religioso, você profetiza, você expulsa demônios, e os demônios até saíram. Isso é o mais incrível da coisa, e que conturba mais nossa cabeça ainda. Como é que pode alguém que não se relaciona com Deus expulsar demônio? Porque o poder não está na pessoa, está em Cristo. Está naquele que é o autor da vida, o autor da realidade espiritual, que é Cristo. E o que Jesus está dizendo aqui é que vai dizer: se afaste de mim, porque eu nunca conheci. Nunca. Jesus não está dizendo: vocês foram maus crentes, não merecem a salvação, por isso vocês vão sair. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: se afastem vocês que praticam o mal. Eu nunca me relacionei com vocês. Vocês fizeram coisas no meu nome porque o seu envolvimento com a igreja era emocional, porque o seu envolvimento com a igreja era intelectual, porque o seu envolvimento com a igreja era baseado na comunhão, porque você teve uma vida tão miserável durante a infância que quando chegou na igreja e foi abraçado, achou que ali Deus estava te salvando, e nunca aconteceu. Só era um lugar confortável e gostoso para você, mas você nunca vivenciou uma experiência de salvação. É isso que Jesus está dizendo para essas pessoas. Nunca conheci. Então não se engane, meu. Existe a possibilidade de pessoas fazerem parte do que nós chamamos de igreja sem serem igreja. Existe a possibilidade de pessoas terem envolvimento
intelectual com a coisa. Olha, esse negócio é bonito, esse negócio é legal, esse negócio é inteligente, porque a Bíblia é inteligente demais. A gente precisa de uma capacidade de Deus para entender esse negócio, porque ela é muito acima da nossa capacidade de entender a verdade. Ela é emocional demais, porque enquanto um monte de gente não nos ama, um monte de gente nos maltrata, um monte de pessoas, e naturalmente elas fazem isso não porque são ruins, um monte de gente são egoístas ao nosso redor, nós temos um Deus que diz que nos ama, que abriu mão do mais precioso que Ele tinha, que era o seu Filho, para morrer por nós. O envolvimento emocional com a verdade bíblica é enorme, mas nada disso salva. A única coisa que gera salvação é o crer em Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. E esse crer é algo que Deus concede àqueles que Ele elegeu, que Ele concede àqueles que Ele chamou, que Ele concede àqueles que são o alvo do sangue de Cristo, da nova aliança na cruz do Calvário. Essas pessoas encontram e experimentam a salvação. Então não se engane, meu irmão. Na verdade, quando Jesus fala sobre isso, Ele fala de maneira muito clara sobre existir aqueles que fazem parte. Olha o que Jesus diz na oração lá em João capítulo 17, no versículo 12, Jesus diz assim: enquanto eu estava com eles, enquanto Jesus estava com eles, João diz, e aí Jesus orando, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. E Jesus está dizendo ao Pai: enquanto eu estava com os discípulos, eu os protegi e os guardei no nome que me deste, no nome que é acima de todo nome. Nenhum deles se perdeu, nenhum se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele está falando de Judas. Nenhum se perdeu, apesar deles terem tentado duramente. Você lembra o que acontece quando Jesus é preso? Eles somem, eles fogem. Você lembra o que Pedro fez? Pedro traiu, negou, amaldiçoou o nome de Jesus. E Jesus está dizendo: nenhum se perdeu, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. Todos eles estão seguros na salvação que o Senhor providenciou, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, ou seja, que nunca fez parte daqueles que são nossos. Irmãos, é possível participar de um ambiente religioso sem ter tido nenhum tipo de experiência espiritual com Jesus. Amém? E eu não estou dizendo isso, irmãos, de forma nenhuma para colocar sobre você o peso ou o fardo de: meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu só não estou emocionado? Será que eu não só tenho um envolvimento intelectual? Não é nada disso, não. Ao contrário, estou mostrando isso só para que você entenda que desviado é uma coisa que não existe. O desviado no sentido de que eu sou salvo e deixei de ser salvo porque eu saí da igreja, ele não existe. Existe aquele que é a igreja, mesmo em crise de identidade, mesmo em crise espiritual, mesmo em crise com a sua vida, e que está fora do convívio da igreja, e existe aquele que nunca foi igreja. Mas não existe aquele que é e deixou de ser. Esse que é o princípio bíblico. Sabe, irmãos, e aí a gente diz: poxa, mas e o pecado? Essa realidade toda ligada à nossa vida. É claro que mesmo após o novo nascimento, o homem é capaz de pecar. E não só de pecar, mas de pecar de maneira grave, de maneira séria. O pecado que os crentes cometem não são necessariamente menores, se é que a gente poderia usar esse adjetivo, mas não são menores do que o do não crente. O cristão, ele está sujeito a cair em pecados escandalosos, em pecados graves, em faltas duríssimas. Não é o fato de nós termos nascido de novo que nos dá a garantia de não mais pecar. O novo nascimento, ele traz, e eu vou falar sobre isso já, realidades sobre a nossa vida, mesmo quando nós pecamos. Não é uma desculpa para o pecado, também já vou falar sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é: você foi chamado, você foi atraído, você foi salvo, mas ainda assim é possível que você caia em sérios e graves pecados, no momento em que você der à sua carne mais atenção do que ao Espírito de Deus sobre a sua vida. Quando essa é a sua realidade, o Espírito de Deus não encontra espaço, não encontra
um coração aberto, um ouvido inclinado para ser convencido, para convencer do pecado, a carne vai encontrar esse espaço. Quando nós vivemos de acordo com o que a carne tem para a nossa vida, ou com o que a carne nos inclina, nós estamos propensos a qualquer tipo de pecado, sendo nós salvos, cristãos, remidos ou não. Eu queria ler um texto lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Então é possível. Se você não se cuidar, você vai cair. O que é se cuidar? Se cuidar é o nosso relacionamento com Deus. Se cuidar é o seu tempo de oração, é o seu tempo de relacionamento pessoal com Deus, é o seu tempo devocional, é o seu tempo de leitura da palavra, é o seu envolvimento com Deus vivo, para que a sua fé seja viva também. Cuide para que não caia, porque qualquer cristão pode cair. Eu quero usar 2 exemplos. O primeiro é Davi. Você lembra de Davi? Você lembra o que a Bíblia fala sobre Davi? A Bíblia fala que Deus fala: eu encontrei alguém segundo o meu coração. Eu honestamente, eu não consigo entender completamente a grandeza desse elogio, mas é um elogio grande demais. Deus está dizendo que Ele encontrou alguém cujo coração é semelhante ao dele. Olha que coisa. Alguém que é segundo o meu coração, ou seja, que é dirigido segundo o meu coração, segundo o que Deus é, segundo o que Deus quer, segundo o que Deus pensa. E esse homem que era apaixonado por Deus, sério com as coisas de Deus, Davi nunca foi irresponsável nem menino com as coisas de Deus. Davi era um apaixonado, adorava a Deus com toda a intensidade do seu ser. Davi se preocupava com tudo aquilo que estava ligado a Deus. E ainda assim Davi cai em pecado. Ainda assim Davi adultera. E mais do que isso, ele se junta com pessoas ali debaixo do comando dele para maquinar a morte do marido da amante dele. Coisa séria, gravíssima. Algo que quando nós olhamos, nós repudiamos, ainda que a gente tenha consciência de que nós poderíamos também ser apaixonados por Deus e dar espaço para que isso acontecesse. Nós desejamos que não aconteça nem com nenhum de nós, mas aconteceu com Davi, um homem apaixonado por Deus. E quando a gente olha para isso, irmãos, a gente vê que por mais que nós amemos a Deus, que nós queiramos a Deus, que a gente deseje andar com o Senhor, nós não estamos livres de cair em pecado. Eu quero usar um exemplo do Novo Testamento, para que eu também não seja acusado apenas de usar um texto lá do Antigo, mas o texto do Novo Testamento que eu quero utilizar é o texto lá de Lucas 22, que fala do próprio Pedro. Você lembra de Pedro? Pedro andou com Jesus. O que Jesus fala? Pedro, você vai me negar, Pedro. E Pedro diz o quê? Isso nunca vai acontecer. Pedro, você vai me negar, Pedro. Mas isso nunca vai acontecer. E aí então, acontece. Pedro amaldiçoa quem diz para ele que ele está com Jesus. Ele nega veementemente estar com Jesus. Ele diz: não sei nem quem é esse camarada. Olha a queda de Pedro, alguém que andou com Jesus, alguém que fez parte do grupo íntimo de Jesus, é alguém que cai. Não se engane, a nossa salvação não eliminou a presença do pecado de sobre a nossa vida. Nós somos livres da escravidão do pecado, mas o pecado ainda é presente ao nosso redor. E a não ser que o nosso relacionamento com Deus, a não ser que esse cuide-se para que não caia, seja algo que nos aproxime do Senhor, que abra espaço para que o Espírito Santo ministre na nossa vida, que abra espaço para que a palavra fale ao nosso coração, a não ser que essa seja a realidade, qualquer um de nós pode e eventualmente cai em pecado, em pecados sérios e graves. O fato de alguém ter caído num grave e sério pecado não significa que ele não ame a Deus, não significa que ele não ande com Deus, não significa que ele seja um crente de segunda categoria, não. Ele pode ser como Davi, como Pedro, alguém que realmente queria o Senhor, mas que caiu em pecado, por não cuidar para que não caia. Amém? Você entende isso, irmão? Isso é bastante importante da gente entender. Em outras palavras, nós podemos cair de forma séria,
mas a gente nunca vai cair de forma total e definitiva. Nunca. Ainda que a gente caia de forma séria, ainda que o pecado possa nos derrubar de forma dura, de forma que as pessoas tenham problemas com isso. Você sabe que a igreja tem problema sério com adultério. A igreja tem problema sério com alguns tipos de pecado. Alguns a igreja não liga, né? Por exemplo, o dom de língua comprida, a igreja não liga. Mas o adultério, a igreja se importa muito, né? Mas a grande realidade, irmãos, é que ainda que a gente caia em graves e sérios pecados, isso nunca vai ser total e definitivo, porque sempre há uma restauração de Deus através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sempre há a presença constante e restauradora de Deus sobre nós. Sabe, irmãos, e aí, talvez a gente se pergunte, né, como é que eu julgo então quem peca? Porque desse jeito que você está falando, parece que pode fazer qualquer coisa. Desse jeito que você está falando, parece que não importa o que as pessoas façam, que está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser honestos, irmãos. Honestos em não nos colocar como super-homens ou como pessoas capazes de não pecar e de não cair nesses sérios pecados. Porque cada um de nós está propenso a isso, a não ser que o nosso relacionamento e que a presença do Espírito Santo em nós encontre grande espaço sobre a nossa vida. Como é que a gente julga então os cristãos que pecam? E acho que isso é muito simples. A gente julga com um amor, aquele amor que cobre uma multidão de pecados, e com a misericórdia, aquela misericórdia que é longânima o suficiente para abraçar o pecador. Há uma história nas cartas de Paulo aos Coríntios que é muito interessante. Olha só, vocês estão orgulhosos por terem no meio de vocês pecadores. E aí ele fala do caso do incesto, de um camarada que se envolveu com a esposa do seu pai. Em outras palavras, ele estava se envolvendo sexualmente com a sua madrasta. E Paulo diz, e vocês ainda estão achando isso bonito, vocês ainda estão orgulhosos, vocês deveriam expulsar esse camarada do meio de vocês. Olha que Paulo é duro, né? Expulsa esse camarada do meio de vocês. Paulo chega a dizer no contexto dessa carta que com esse tipo de pessoa, a pessoa que peca e que permanece diante desse pecado, a gente não deveria ter nem comunhão. E aí Paulo deixa muito claro, não estou falando com aqueles que não pertencem ao que nós cremos, porque senão a gente teria que sair do mundo, mas estou dizendo aqueles que fazem parte, bota esse cara para fora. É isso que Paulo diz. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, disciplina a pessoa. Ao disciplinar a pessoa, você vai buscar um conserto, e se isso não acontecer, excomunga o camarada, bota para fora. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, acontece o quê? Qual é o propósito desse botar para fora, segundo Paulo? É para que ele encontre arrependimento, para que ele mude, para que aquele pecado que ele está abraçando passe já a não ser mais parte da vida dele, que ele se arrependa daquilo, coloque aquilo de lado e caminhe com Deus novamente. E na segunda carta aos Coríntios a gente encontra esse camarada já arrependido, e aí o que Paulo diz muda. Paulo diz assim, já foi suficiente o que vocês fizeram com ele, vocês já disciplinaram, ele já sentiu o peso de não pertencer, de não fazer parte da família de Deus, agora é hora de vocês abraçarem, amarem e cuidarem dele para que ele seja restaurado. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o pecado, ele chega mesmo a afastar os irmãos da sua própria comunhão, chega a tirar o camarada do convívio da própria igreja, mas com o propósito não de puni-lo. Você não é crente em nada, você saiu com a sua madrasta, isso aí não é coisa de crente, crente não faz isso. Não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, por ser crente e fazer isso, bota o cara para fora, para que Satanás acabe com ele, é o que Paulo está dizendo, e ele possa encontrar essa salvação, esse arrependimento. Paulo está dizendo, ele precisa ser restaurado, ele precisa de arrependimento, e se isso tiver que acontecer pelo fato de vocês botarem ele para fora, que aconteça, mas depois que houver o arrependimento, traz para junto, abraça, ama, para que ele possa encontrar restauração. Olha que coisa linda que Paulo está falando. Paulo está dizendo, seja sério com o pecado, trate o pecado de maneira séria, não negocie com o pecado, não brinque com o pecado, mas quando há arrependimento, nem sequer pense em dar liçãozinha de moral, ame e ame completamente para que haja restauração. Então, como é que a gente julga o pecador, o crente pecador? A gente julga o crente pecador com amor,
e misericórdia infinita. Porque é esse tipo de sentimento e de reação que nós encontramos de Deus para com relação à nossa vida. Amém? Não é com juízo de caráter, não é com juízo de intenção, mas é com o fato: pecou, está errado, demonstre arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem comunhão, porque o arrependimento é ponto-chave para que a gente ande junto e sirva a Deus. Isso é sério, irmão. Isso é uma coisa bastante interessante da gente pensar e bastante sério. Porque daí a gente encontra aquela seguinte pergunta, as pessoas me fazem toda hora: então quer dizer que o camarada pode fazer o que quer, que ele não é salvo? Então se ele quiser ir lá e fazer o pecado que quiser, ele ainda permanece salvo? Ninguém disse isso. Essa é a sua maneira de ver. Porque se você teve uma experiência de salvação, eu faço uma pergunta para você: você quer ir lá fazer isso? Você não quer. Se você vai por uma fraqueza da sua carne, não por um planejamento ou por uma decisão do seu coração, mas por uma fraqueza da sua carne. O pecado daqueles que foram redimidos é um acidente, não é uma decisão planejada, mas é um acidente pela fraqueza da carne, sem desculpa, com consequência total, sem dúvida, mas é um acidente. Então, dizer assim, quer dizer que o cara pode fazer o que ele quer, é menosprezar demais o que a gente está compartilhando, porque ninguém está dizendo que você pode fazer o que você quer, até porque o que eu acredito é que você não consegue, nem que você queira, você não consegue, porque o Espírito Santo que está dentro de você vai ministrar ao teu coração que isso não é mais tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você nasceu de novo, e como você nasceu de novo, o que era o teu coração não é mais teu coração. A Bíblia diz que Deus teve que te dar a capacidade de enxergar a verdade dele. E a partir do momento que você enxergou a verdade, você não quer mais aquela mentira. Então não dá para o cara dizer, então ele pode fazer o que ele quiser. Ele não pode. Não é porque ele não pode, é porque não quer, é porque ele não consegue, é porque não é mais a vida dele. Não tem jeito, não adianta. Se um camarada diz, eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu encontrei com um tipo desse uma vez na minha vida. Um camarada que foi, não sei se... Eu não gosto muito dessa expressão, porque às vezes demonstra um tipo de hierarquia que eu não gosto. Mas uma pessoa que eu discipulei, que foi meu discípulo, que andou comigo muito tempo. E aí quando eu falei para ele sobre as doutrinas da graça, ele saiu e falou, e num momento da vida dele em que ele estava lá todo perturbado, ele falou para uma outra pessoa: olha, eu sou salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu disse para ele: se você pode, é porque você nunca foi salvo, porque quem é salvo não pode. Não pode, não porque é proibido, porque a presença do Espírito Santo é maior do que o desejo do pecado. Então o cara não pode fazer o que quer, porque ele não consegue. Ele pode até de repente falar: não aguento mais essa igreja aqui é só perturbação, vou lá para o bailão. Vai lá para você ver, se você vai ter paz. Vai lá para você ver se o Espírito Santo vai te dar. Você acha que o Espírito Santo vai ficar na porta? Não vai não, ele está dentro do seu coração, ele vai ficar lá. Você está lá no bailão e fala: você sabia que você não tinha que estar aqui. Você sabia, você devia estar em casa, você devia estar orando, vai para cá. E tu vai ficar lá perturbado. Profetizo isso na sua vida, se você for lá no bailão, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Não é questão de poder, irmão. É questão de quem você é. Você não é mais quem você era. Você não é mais a pessoa que tinha prazer no pecado. Você não é mais a pessoa que tinha alegria em pecar, que tinha gosto pelo pecado. Você é nova criatura. Tudo se fez novo, teu coração é novo, tuas emoções são novas, tua mente é nova, teus valores são novos, seus princípios são novos, sua vida é nova, Jesus vive em você. Então, por mais que hipoteticamente qualquer pessoa poderia fazer qualquer coisa, você não consegue. Então, é uma pergunta cuja resposta não existe. Pode fazer o que quiser, ele não consegue. Não importa se pode ou não pode, porque não consegue, porque o Espírito Santo está em nós, nos convencendo a andar no caminho do Senhor. E aí, irmãos, a gente não pode esquecer uma coisa que é muito importante. O fato de Deus ser soberano não anula a nossa responsabilidade pessoal. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente conseguir equalizar as duas coisas, porque na cabeça da maioria das pessoas, soberania de Deus é o quê?
Deus faz o que quer e acabou. Isso não é soberania. Pelo menos não a ensinada na Bíblia. Pode ser soberania para certos soberanos, mas não é a soberania ensinada na Bíblia. A soberania ensinada na Bíblia mostra que Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E se Ele desejar fazer, Ele tem força para fazer isso. Mas a soberania na Bíblia não ensina que Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, todas as vezes. Não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus tem poder sim para fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer. Mas que Ele não utiliza esse poder em todas as ações da nossa vida. Que mesmo tendo esse poder, Ele nos permite tomar decisões com relação à nossa vida. Porque não é tudo o que acontece na nossa vida, irmão, que é a ação de Deus, não. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Vamos pensar numa coisa. O camarada é um pudim de pinga, né? O cara todo dia. Aí o camarada tem cirrose. Aí o cara vai dizer que foi quem? Esse Satanás que botou esse negócio aqui. Satanás não tem nada a ver com isso. Foi você que bebeu a pinga, meu irmão. Então não é tudo o que acontece porque foi soberania de Deus. Tudo o que acontece tem que estar debaixo de uma permissão de Deus, mas não de uma decisão de Deus. Ainda que Deus possa dizer não para você, Ele também pode dizer faz o que você quer fazer. E Deus usa dessa parte da soberania para nos permitir tomar decisões. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo está para nos convencer do pecado e não nos obrigar a engolir o pecado, mas nos convencer. Por isso que a Bíblia nos ensina a não resistir ao Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós somos responsáveis por nossas decisões. Então não confunda. Sim, Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E no momento em que você se colocar cruzando o propósito dEle, Ele vai usar a soberania para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Mas Ele também nos permite tomar decisões. Ele também nos dá responsabilidades. Ele nos dá direções, mandamentos, ordenanças, que nós temos capacidade de escolher, de decidir e de dizer sim ou não para aquilo. Por isso que Jesus diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Porque isso é uma consequência do amor. Quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, e digo mais não em questão de tempo, eu digo em questão de intensidade, quanto mais o nosso coração estiver voltado para o Senhor, quanto mais nós permitirmos a ministração do Espírito Santo sobre a nossa vida, mais capazes de tomar decisões corretas nós vamos ser. Quanto menos nós dermos ouvidos ao Espírito Santo, mais nós vamos dar ouvido à nossa carne ou a outros valores, menos corretas serão nossas decisões. Por mais que a gente seja incapaz de tomar todas as decisões de forma correta, a intensidade do nosso relacionamento com Deus é que determina a quantidade de decisões corretas que nós tomamos. Então não se engane, irmão, dizendo: eu vou ali pular daquele prédio, mas como Deus é soberano, se Ele não quiser, Ele não vai deixar. Vai cair, irmão, vai cair. Porque a não ser que pular do prédio vá de encontro ao propósito de Deus, não só para a sua vida, mas para partes envolvidas, Ele não vai fazer nada. E a consequência disso vai ser sua morte. Então, nós temos sim responsabilidades, nós tomamos sim decisões, e o que a Bíblia mais faz, a minha leitura do ensino de Jesus para os seus discípulos, é uma leitura de que a maior concentração de Jesus foi ensinar os discípulos a tomarem boas decisões. Quando Jesus vai orar, Ele está ensinando os discípulos a tomar decisões, diz: olha, nesse tipo de situação, tome a decisão correta, vai orar. Quando Jesus enfrenta os hipócritas, Ele está ensinando: nesse tipo de situação, tome a decisão correta, enfrente, não fuja. O que Jesus passa mais de 3 anos fazendo é mostrando aos seus discípulos, dando exemplos, padrões, valores, para que os discípulos tomem decisões. E quando Pedro nega Jesus, Pedro escolheu aquilo, Pedro decidiu aquilo, Pedro teve completa responsabilidade sobre aquilo. Tanto teve que Deus depois se encontra com Pedro para restaurar Pedro, porque Pedro estava caído. Então não se engane, a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade pessoal. Eu tenho sim
que caminhar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Mas essa é uma decisão minha, uma decisão que vai ser muito mais fácil à medida que o meu relacionamento com Deus é mais intenso. E é nisso que a gente precisa enxergar, irmão. Às vezes a gente acha que oração, que leitura da palavra, que tempo devocional é algo que a igreja estabeleceu para a gente estar bem. E não é, não. Isso é como oxigênio para a nossa vida espiritual. É a intensidade dessas coisas que vai determinar a qualidade das minhas decisões. É por isso que tem um monte de crente com vida derrotada. Porque eles foram chamados, eles foram atraídos pelo Senhor, eles receberam o dom de crer, eles são salvos, mas o relacionamento deles com o Senhor é tão superficial, é tão raso, que eles não têm padrão para tomar decisões, e tomam decisões erradas, fazendo com que a caminhada deles seja uma caminhada derrotada. E é por isso que nós temos outros cristãos que abandonam muitas coisas e que intensificam o seu relacionamento com Deus, que gastam tempo em oração, que gastam tempo lendo a palavra, que gastam tempo diante de Deus e tomam decisões que abençoam a ele e a sua família. Não se engane, meu irmão, as decisões estão debaixo de responsabilidade sua, de responsabilidade que seja minha também. Nós temos responsabilidades. É claro, vai chegar um momento que a gente vai trombar com o propósito de Deus, e Deus vai dizer, opa, até aqui você podia, agora quem manda aqui sou eu. É o caso de Jonas. Por que Deus faz o que faz com Jonas? Por que Deus faz Jonas passar por tudo aquilo? Porque Jonas foi de encontro a um propósito que Deus tinha. E que se você for de encontro, é a realidade que você vai viver. Mas em linhas gerais, a não ser que você cruze com esse propósito, cruze com esse algo que Deus quer fazer, ou sua decisão vai levar a um prejuízo para o propósito ou para o plano que Deus está desenvolvendo ali naquele momento, você pode ter certeza que sua decisão vai ser livre para você, para a sua família, e as consequências farão parte dela, sejam boas ou sejam ruins. E é por isso que a Bíblia diz, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se tudo fosse soberania de Deus, no sentido de Deus só faz o que quer, tudo que acontece é porque Deus disse que tem que acontecer. Ah, se eu hoje gastei R$100, é porque Deus queria que eu gastasse R$100. Você conversa fiada. Você planta, você colhe. Em alguns momentos, sua decisão cruza com a soberania de Deus, e aí você perde. Não tem jeito, aí você perde. Aí eu perco. Aí Jonas perdeu. Mas enquanto não cruza, você tem aqui a soberania de Deus andando e cumprindo os propósitos dele na sua vida, utilizando cada realidade para contribuir para o seu bem. Mas ao mesmo tempo você tem a sua responsabilidade de obedecer, de tomar as decisões e de viver as consequências de cada uma das sementes que você planta na sua vida. Amém? Eu sei que talvez isso seja muito maior do que o que eu estou falando para a gente compartilhar, mas só para você não esquecer isso, irmãos. Porque a gente está falando esses dias de soberania de Deus, de eleição, de Deus ter te atraído, de Jesus morrer na cruz por aqueles que Ele elegeu. Que coisa tremenda isso. Estou falando de certeza de salvação. Mas não se esqueça, nós temos a nossa responsabilidade e as decisões que nós tomamos são sementes que nós plantamos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família e ao nosso redor. Amém? Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, e eu quero terminar lembrando você uma coisa importante, que o Espírito Santo sobre a nossa vida é a certeza que nós temos da salvação que nós recebemos. Eu quero ler 2 textos com você. O primeiro está lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 5, diz assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Em algumas traduções fala de penhor. O Espírito Santo é a garantia que Deus vai cumprir a promessa dele na nossa vida, ou as promessas dele na nossa vida. É a garantia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a garantia de que aquele que começou a boa obra vai terminar em nossa vida até o dia de Cristo Jesus. É a garantia de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a garantia, é a presença do Espírito Santo na terra. É a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Essa é a garantia. E Deus diz que, mais do que Ele ter nos dado a garantia, o Espírito Santo é como selo sobre a nossa vida. E esse selo tem a ideia de mostrar a identidade. Essa é a nossa identidade. O Espírito Santo faz parte de quem nós somos. Faz parte da identidade da nossa vida. Ele não é só alguém que está ali do lado, mas
a nossa identidade está ligada à presença do Espírito Santo em nós. Não existe nossa identidade sem o Espírito Santo, porque nós somos selados. Olha o que o texto diz. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. A presença do Espírito Santo sobre você, meu irmão, é a garantia de que Deus vai continuar e completar a obra que Ele começou quando Ele te atraiu para Ele, que vai terminar a obra que Ele começou quando te chamou para pertencer a Ele, que Ele vai terminar a obra que Ele começou no dia que Ele te deu a condição de dizer: eu te aceito, eu te quero, eu te recebo como meu Salvador. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas me perguntam: mas como é que eu sei que eu sou salvo? Sabe, irmãos, eu não sei dizer se você é salvo ou não, eu sei dizer se eu sou salvo. E a razão de eu dizer se eu sou salvo ou não, não se baseia na minha força, mas se baseia num texto que, para mim, traz muita segurança ao meu coração, que fala sobre a obra contínua de Jesus. Porque na cabeça de muita gente, assim a história está assim: o Deus chamou Israel e tentou fazer um povo ali, mas não deu muito certo, porque o povo é meio ruim de obedecer e tal, e aí Deus envia Jesus, Jesus vive uma vida santa, Jesus prega maravilhas, Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita ao terceiro dia, Jesus rasgou a cédula que tinha a nossa condenação, glória a Deus, nos salvou, acabou, já fez tudo o que tinha para fazer por nós. Agora se vira, meu irmão, porque se você perder isso aí que está na sua mão, você vai para o inferno. Isso não é bíblico. O que bíblico é: Ele fez tudo isso mesmo, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou ao terceiro dia, o sangue dele me comprou, me tirou do reino das trevas, me trouxe para o reino do Filho amado, mas Ele ainda não terminou a obra que Ele começou. A cruz, apesar de ser o ápice do plano de salvação, não é o fim do plano de salvação. O plano de salvação continua sendo desenvolvido na minha vida. Eu quero ler um versículo para mostrar isso para você, ao invés de eu ficar falando. Porque, honestamente, irmãos, a minha segurança vem de saber que Jesus está sobre a minha vida. A minha segurança não vem de saber que eu sou capaz de tomar decisões corretas. Não vem de saber que eu estou tomando decisões corretas ou não. Não vem da certeza que eu tenho de que eu quero Jesus e que eu vou agarrar igual Jacó agarrou. Não. Vem da certeza de saber que Jesus continua realizando a obra dele na minha vida. E lá em Romanos capítulo 8, os últimos 5 versículos do capítulo dizem assim: quem os condenará? Foi Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha a continuação da obra. Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi levado aos céus, está à direita do Pai e intercede por nós. Não acabou não. Ele sabe que se largasse a gente perdia tudo aquilo que Ele conquistou. Ele sabe que se deixasse a nossa própria força, a nossa própria capacidade, em algum momento nós íamos errar e jogar isso fora. Por mais que a gente se esforçasse e por mais que a gente fosse capaz de manter isso por algum tempo, ou por qualquer tempo, ainda assim em algum momento a gente derrubaria isso, a gente quebraria isso, a gente perderia isso. Mas Ele está à direita de Deus e intercede por nós. E aí olha o que Paulo continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor.
ninguém. E ainda que numa infelicidade algum de nós caia, o Espírito Santo restaura, traz de volta, põe de pé, leva ao arrependimento, para que Cristo seja glorificado e a obra que começou possa ser terminada na nossa vida. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa, que se o meu relacionamento com Deus é novo, o meu relacionamento com o pecado também precisa ser novo. E essa é a certeza que eu tenho do meu chamado para a salvação. É que mudou não só minha maneira de enxergar Deus, mas mudou também minha maneira de enxergar o pecado. E se você tem qualquer dúvida sobre o fato de você ter encontrado ou recebido a salvação ou não, basta você perceber qual é a sensibilidade que você tem ao pecado. Porque quem é morto espiritualmente é insensível ao pecado. E se o pecado traz qualquer tipo de sentimento de tristeza, de angústia, de dor sobre a sua vida, é porque isso é obra do Espírito Santo sobre você. Porque se não há salvação sobre você, também não há sensibilidade para o pecado, também não há dor com relação ao pecado, também não há tristeza com relação ao pecado. Mas se você consegue chorar pelo seu pecado, se você consegue sentir dor pelo pecado que você comete, se angustia o teu coração, o pecado que envolve você, é porque o Espírito Santo tem te convencido desse pecado, o que é sinal, certeza, garantia de que você foi chamado para pertencer ao Senhor. Sabe, irmão, seu coração deve ter paz. Paz, porque a obra de salvação é de Deus do início ao fim. É de lá de antes da fundação do mundo, tem acontecido todos os dias da história da humanidade. Você foi chamado, ela continua sobre a sua vida e vai ser concretizada no dia que Jesus vier nos buscar. É dele, de antes da fundação do mundo, de eternidade a eternidade. Ele é aquele que traz salvação sobre a vida dos seus eleitos. É Ele que provê salvação para cada um de nós. Amém? Então acalma teu coração, meu irmão. Acalma teu coração, porque o Espírito Santo de Deus está realizando essa obra. O Espírito Santo de Deus está edificando você. Cada um de nós num ritmo, cada um de nós de uma forma, respeitando nossa personalidade, respeitando a natureza que nós temos, respeitando a realidade que nós temos e vivemos, mas Deus está agindo sobre a sua vida. É por isso que aquilo que você fazia ontem e não sentia nada, hoje traz tristeza ao seu coração. E é por isso que aquilo que de repente por tantos anos fez parte da sua vida, hoje você quer se livrar disso, porque isso é obra do Espírito Santo sobre nós. A nossa segurança vem de saber que absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus, nem mesmo nossa incapacidade de sermos santos e fiéis diante de Deus. E nisso o Espírito está trabalhando também. E quando terminar tudo isso, eu e você seremos semelhantes a Jesus, porque o que Deus está gerando é essa família enorme de filhos semelhantes a Jesus, filhos cuja família tem Jesus como irmão mais velho, cujos irmãos de Jesus são co-herdeiros de tudo aquilo que Deus tem prometido ao nosso Senhor e Salvador. Acalma teu coração, meu irmão. A obra de Cristo que começou na sua vida vai ser completada. Se aprofunde no Senhor, invista a sua vida no Senhor, ande com o Senhor, ouça o Senhor, busque o Senhor, e o Senhor vai te conduzir no caminho da verdade, da justiça e da vida. Amém? Eu queria orar com você, meu irmão. Se você pode se colocar de pé, por favor.